Sempre que acontece alguma coisa chata na indústria dos games, existem dois pesos e duas medidas quando se trata de Xbox. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, eu já vou pedir o seu like e o seu hype para ajudar a impulsionar o vídeo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo! Se você quer comprar seus jogos e assinaturas parcelados e com total orientação sobre tudo isso daí, compre com a Very Hard Games. O link para falar diretamente com eles está na descrição do vídeo. E não se esqueça de falar que conheceu a loja pelo Rani, porque isso daí ajuda pra caramba o canal. Tamo junto! Nesse vídeo eu gostaria de comentar duas coisas que rolaram no fim de semana na nossa amada e vital indústria dos videojogos. E como eu percebi, mais uma vez, dois assuntos totalmente diferentes, recebendo uma atenção muito maior do lado verde da força. Todo mundo sabe que nenhuma empresa de videogame é boazinha. Eles fazem as coisas pra fazer dinheiro e ponto final. O cara que acha que uma empresa faz um jogo apenas pra divertir o jogador sem tirar um dinheirinho dele em troca, vive no mundo da lua. Essa semana a Sony promoveu um aumento generalizado nos preços de diversos jogos da PlayStation Store brasileira, pegando muitos jogadores de surpresa e gerando uma forte onda de reclamações. O reajuste, que em alguns casos chega a R$100, afeta tanto lançamentos futuros quanto títulos que já estavam disponíveis no catálogo, incluindo jogos do PlayStation 4 e PlayStation 5. Muitos jogadores perceberam que a Sony balizou os preços, criando uma espécie de patamar inicial de R$ 399,90. Para grandes títulos como Death Stranding 2, The Last of Us Part 1 e até Demon's Souls. A principal queixa dos jogadores foi que os preços se tornaram proibitivos, sem uma política de preços regionalizada, além do fato de que o valor subiu sem aviso prévio. Outros jogadores questionaram por que a mídia física, que teoricamente deveria ser mais cara, acaba sendo mais barata que a versão digital. Todas as reclamações muito válidas, né? E os jogadores inundaram as redes sociais com reclamações. E como vocês que me acompanham já sabem, eu acho que nenhum jogo no Brasil deveria custar mais que R$200. Mas há muito tempo, o pessoal se acostumou a comprar os jogos acima desse preço. Então as empresas, há muito tempo, acham que tá tudo certo. O que mais me intriga até aqui foi mais uma vez a forma como os grandes veículos de games passaram essa informação. No tom mais imparcial possível, o aumento foi sim noticiado, mas sem nenhum tom de indignação. E eu vi alguns veículos sim, falando do absurdo que isso era, mas a grande maioria só noticiou o fato, enquanto as redes estavam fervendo com as reclamações de quem realmente banca essa conta, os jogadores. O meu ponto de vista sobre esse assunto é: a culpa disso é do jogador. O jogador da plataforma aceitou lá atrás pagar mais de R$200 por um jogo. A culpa é do jogador quando ele aceita pagar à parte R$100 por uma base para colocar o videogame da versão Pro em pé. A culpa é do jogador quando ele aceita pagar R$50 por um upgrade gráfico de um jogo que já saiu. A culpa é do jogador que deseja que o concorrente direto pare de vender os videogames e lance todos os jogos no videogame dele. Aí depois reclama que o preço das coisas que ele gosta sobe. O jogador de videogame precisa entender que é necessário existir concorrência, porque é isso que mantém as coisas mais acessíveis para nós. Se a Sony se viu confortável para subir o preço, é porque sua base instalada garante que a concorrente não vai mais alcançá-la. Então, ela pode escolher o valor que ela quiser, porque ela sabe que a concorrente não vai mais atrapalhar e que vai ter gente que vai pagar. E aí, sabe o que aconteceu exatamente hoje? Laura Fryer, uma das integrantes da equipe original que fundou o Xbox, fez declarações contundentes, afirmando que o hardware do Xbox estava morto. Em um vídeo, Fryer, que trabalhou nas primeiras gerações, expressou sua tristeza e desapontamento com os rumos que a Microsoft tomou. Segundo ela, a estratégia da empresa se tornou um caos com um foco excessivo no Game Pass, em detrimento do desenvolvimento de hardwares e jogos exclusivos. Ela acredita que a empresa não tem mais desejo ou literalmente não consegue mais lançar hardwares. Em parte, a maioria da gente concorda com ela. A Microsoft deixou sim o hardware de lado para focar no Game Pass, isso aí é inegável. E ela está focada em colocar a maior quantidade de jogos na maior quantidade de telas possível. Só que a afirmação dela também era a nossa percepção até o momento que a Sarah Bond, chefe do Xbox, e a Lisa Su, chefe da AMD, vieram a público reafirmar a parceria de diversos anos para os próximos hardwares Xbox. Dá para entender bem as declarações da Fryer, porque na época do Xbox original, o plano era destronar o PlayStation usando o Windows. Naquela época fazia todo sentido. Mas hoje, com o mercado mudando, isso não faz mais sentido para a Microsoft.
E, pra falar a verdade, nem pra nós, né, que a gente já tá acostumado a jogar no console, no PC, na nuvem. Outro que também foi enfático foi o Mike Barra, ex-chefe da Blizzard, que tomou um pé na bunda da Microsoft assim que ela comprou a BK. Acho que dá pra entender por que os dois foram mandados embora, né? A questão toda é que a afirmação de Fryer, apesar de fazer sentido pra época dela, não faz tanto sentido assim após a confirmação de que Xbox e AMD estão trabalhando juntas no novo hardware. Mas você sabe o que aconteceu? Os veículos que deveriam estar cobrindo a cachorrada que a Sony fez deram ênfase nesse vídeo da Lara Fryer. Um vídeo de uma ex-empregada que trabalhou na primeira geração do Xbox, mesmo Sarah Bond e Lisa Su tendo confirmado os novos consoles. Ou seja, as declarações da chefe do Xbox e da chefe da AMD foram colocadas abaixo das especulações de uma ex-funcionária. Vocês entenderam por que são 2 pesos e 2 medidas? É um negócio diferenciado demais, cara. Fica muito na cara. Os caras não querem perder aquela relação, tô ligado, receber antecipado, mano, entendeu? Como eu falei no início, né? Nenhuma empresa tá aqui pra perder. E ela quer o seu dinheiro de qualquer jeito. A Microsoft não é nenhuma santa, cara. E também subiu o preço dos jogos. Pelo menos lá no PlayStation, né? Essa semana certamente vem bomba por aí. A Microsoft vai botar uma galera no olho da rua. E muita gente vai reclamar do que ela vai fazer. Mas pode apostar, o barulho vai ser muito maior do lado verde, principalmente pela imprensa. Mas aí, deixa aqui nos comentários o que você achou dessas notícias. Tem algo que você gostaria de acrescentar? E não se esqueça de assistir os outros vídeos e de comprar com a Everhard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui! Ainda estou com a internet na merda, então os vídeos vão atrasar sempre.